Estamos aqui alguns companheiros para comentar as lições do Evangelho à luz da doutrina espírita. Estamos em sequência tratando na série Berço do Evangelho, com base na nossa obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, lançada nesse ano de 2020, que vem trazer exatamente essa sequência das 3 revelações progressivas, focando na unidade delas, né? Na unidade permanente da revelação divina, né? Aqui comentando com o Paulo antes da gente entrar no estudo, né, o quanto realmente impressiona essa questão do controle universal do ensino dos espíritos aplicado por Allan Kardec e que se mostra, né, de uma ponta a outra das épocas, das revelações nos mais variados povos, culturas, né? Você vai nas diversas tradições religiosas e o ensino permanece, se mantém, né? Se repete, como a chamar a nossa atenção a todo instante. E não poderia ser diferente, né? Nessa sequência de revelações de que falamos de Antigo a Novo Testamento, entre os testamentos e a vinda da doutrina espírita, o Consolador prometido, nós percebemos que é a mesma pedagogia, é a mesma forma de ensinar, e basicamente a tábua de ensinamentos é mantida, né, para a gente. Sinal de que precisamos recapitular muito e sempre essas lições, porque temos sido alunos repetentes, relapsos, que não damos ainda a devida atenção a essas lições. Então é nessa postura que nós nos colocamos aqui, como aprendizes permanentes, mas mais do que isso, né, gente? Nós também nos colocamos numa posição aqui de testemunhas de uma mensagem realmente transformadora, de uma mensagem renovadora. Se buscar individualmente aqui, tenho certeza, a partir de mim, posso falar isso, tenho segurança, cada um dos comentaristas, cada um dos participantes vai ter o que relatar, vai ter o que falar sobre um momento nessa presente encarnação, não precisa nem olhar para trás, olhar nessa presente encarnação, em que, de certa forma, houve um despertamento. Vamos percebendo, que é um processo contínuo, mas temos percebido o quanto vai caindo aí as escamas dos nossos olhos e nós vamos enxergando aspectos espirituais que até então estavam vedados à nossa visão. Gente, vamos começar pela referência na obra, no livro Antigo Testamento, Berço do Evangelho. Vou pedir para a Mariana fazer essa leitura inicial para a gente, na página 59 do Antigo Testamento, Berço do Evangelho, como inicia o texto de Deuteronômio, né? Estas palavras, aí vai falar a respeito do ensino que vem do alto para a gente, né? Então, Deuteronômio, esse livro também creditado aí a Moisés, livro de revelações, e que significa segunda lei também. Segunda lei no sentido que é recapitulação dos livros anteriores, que traz aí a lei cerimonial, a lei civil, a lei disciplinar, os aspectos divinos da revelação também da lei divina, e esse último livro de Moisés vai trazer, de certa forma, uma recapitulação e acréscimos de pontos muito importantes também, que vão contribuir para o nosso entendimento, abrindo grandes perspectivas para o Evangelho também, e naturalmente para a nossa querida doutrina espírita. Foi do livro Deuteronômio que Jesus citou 3 vezes as palavras com que respondeu o tentador do deserto. Mateus 4, 7 e 10, com Deuteronômio 8, 3, 6 e 16. A predição acerca de um profeta, Deuteronômio 18, 15 a 19, é 2 vezes aplicada em Jesus Cristo no Novo Testamento, Atos 3, 22 e 7, 37. Não há dúvida de que a linguagem de Moisés teve geral cumprimento no fato de uma sucessão profética, culminando no aparecimento e a obra de Jesus Cristo, a quem, por consequência, as palavras mosaicas se referem de um modo eminente. As numerosas citações do livro de Deuteronômio no Novo Testamento deixam ver a consideração em que o livro era tido logo nos primeiros dias das comunidades cristãs. Essa então é a referência. A Mariana acabou de ler para a gente, Antigo Testamento, Berço do Evangelho, assim, há um texto todo que inicia até um pouco antes, né, na página 57, tratando do livro de Deuteronômio. Nós procuramos trazer um resumo aí de cada um desses livros. Mas especificamente nesse trecho, que vai servir de introdução para o nosso estudo, tema da noite de hoje, repetindo, no deserto com Jesus. Então vai fazer referência a isso.
a importância do livro de Deuteronômio, que é citado por diversas vezes no Novo Testamento, né? Inclusive pelo próprio Jesus. É isso que nós vamos ver também no nosso estudo, né? Fazendo referência especialmente ao evento, à situação, à parábola, como nós vamos ver, da tentação no deserto. Além disso, faz essa referência também aos escritos de Moisés, como de uma forma geral nós vamos encontrar essas conexões com Jesus. Quando cita aqui passagem dentro dos textos, né, do Antigo Testamento, vai falar de Deuteronômio também, capítulo 18, versos 15 e 19, quando o próprio Moisés diz que um profeta como ele se levantaria dentre o povo de Israel e que a este eles ouviriam, naturalmente se referindo à futura vinda de Jesus e àqueles muitos, não todos, que reconheceriam em Jesus a figura do Messias, reconheceriam toda essa tradição dos profetas que apontavam para ele e aqueles outros tantos que viriam depois também, de todos os povos, culturas, lugares, chegando até esse nosso século XXI, reconhecendo Jesus não como um Messias de um povo, mas como realmente nosso mestre, guia, modelo espiritual para todos os seres encarnados e desencarnados aqui do nosso planeta Terra. É dentro dessa dimensão, dentro desse olhar que nós tomamos a nossa referência de não tirar os olhos de Jesus e perceber o que ele vai falar para a gente nessa parábola, repetindo, da tentação no deserto. Para alcançar já o texto, que é um texto que se repete, né? Tem em Mateus e tem em Lucas. Vamos trazer para a gente essa passagem da tentação no deserto, e nós vamos, assim, pegar o texto de Lucas, porque é um texto que vai dar um significado importante para a gente, por conta de que Kardec vai comentar a partir do texto de Lucas na Gênese de Kardec, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, a passagem da tentação no deserto. Então, nós vamos pegar Lucas, referência em tela, 4º capítulo, dos versos de 1 a 13. Vou pedir, então, a leitura do Paulo para a gente começar aí comentários a respeito do assunto. Então, Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13. Mateus também, né, capítulo 4, versículo 1 a 11. E tem uma citação pequenininha em Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, retornou do Jordão e era conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo por 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e quando se completaram, teve fome. Disse-lhe o diabo: se és filho de Deus, dize a essa pedra que se torne pão. Jesus respondeu a ele: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saia da boca de Deus. Após conduzi-lo para o alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo habitado, num instante de tempo. Disse-lhe o diabo: eu te darei toda esta autoridade e a glória deles, porque a mim foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares na minha presença, tudo será teu. Em resposta, disse-lhe Jesus: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele prestará culto. Ele o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, a teu respeito, para te guardar. E sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. Em resposta, disse-lhe Jesus: está dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Após terminar toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o momento oportuno. Essa leitura do Paulo, então, trazendo para a gente aí a passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 13, passagem da tentação no deserto, né? Alguns aspectos vocês vão perceber, né, quando nós vamos para os comentários sobre o texto, que vai ter uma ênfase diferente cada um aqui dos nossos comentaristas, né? A importância é isso, a gente olhar o texto e a partir daí a gente puxar dentro do campo de observação, de interpretação, de avaliação
de cada um de nós um aspecto que possa ser desdobrado depois nos ensinamentos. Isso enriquece e muito a exposição. Mas alguns pontos aqui chamam a atenção. Primeiro, né, o Paulo, de forma bastante acertada, porque está aqui na tradução do Haroldo Dutra Dias, também faz referência a um pequeno texto que há em Marcos, que é um texto resumo. É interessante a característica do Evangelho de Marcos, que é um evangelho da ação, né? Então, até os textos mesmo mais longos, às vezes em Mateus e em Lucas, são corridos em Marcos, né? Então, em 2 versos, percebam, Marcos, né, capítulo 1, versos 12 e 13. Olha como ele resume a história da tentação no deserto. Tá assim, imediatamente, texto em Marcos, né, capítulo 1, verso de 12 a 13. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Estava no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos começaram a servir. Não entra em questão nenhuma de qual foi esse diálogo, qual foi a pergunta, qual foi as propostas, né, do tentador, quais foram as respostas de Jesus a isso. Não tem nenhum grau de detalhamento na cena. Vai direto no foco ali, traz para a gente e já passa para outra ação. Volto a dizer, o Evangelho da Ação, os 16 capítulos do Evangelho de Marcos. Mas aqui o olhar nosso é no texto de Lucas, e depois eu vou fazer aqui uma breve observação no texto em Mateus também, porque tem um diferencial ali no final que vai ajudar também para a gente como ensino, né? Mas aqui no panorama geral, né, vamos imaginar a cena, Jesus contando isso, lembrando que Evangelho de Lucas é relatos de Paulo, né, entrevistas que Paulo fez com os próprios discípulos, apóstolos de Jesus, com Maria de Nazaré, passando essas anotações a Lucas, né? Lucas fez a revisão de todo esse trabalho, tornou a fazer entrevistas também para rever alguns pontos que ele possa ter ficado em dúvida, e daí nasceu o Evangelho de Lucas, tal qual chega até nós, né? Agora, para a gente compreender aqui a abordagem desse texto, né? A Jesus, para que isso viesse naturalmente para o Evangelho, Jesus, só ele poderia ter contado essa história. Então, vamos imaginar Jesus, então, diante do colégio apostólico, contando essa situação da tentação no deserto. Então, ele se coloca como personagem da história e diz que ele foi impelido. Algumas traduções traz assim, né? Que Jesus, impelido ou levado pelo Espírito, sem entrar em questões aí de que forma isso teria ocorrido, que espírito foi, né? Mas aqui no texto de Lucas fala cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo, né? A gente vai entender em linguagem espírita, Jesus de forma inspirada, que Jesus com a sua corte de servidores, que eram os anjos, né? Jesus na hierarquia espiritual entendida por nós como espírito puro, só poderia ali exercer essa sua autoridade e carregar junto consigo essa corte de anjos servidores, e diz então que ele, retornando do Jordão, que ele era conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito ao deserto. Aqui, o uso da palavra Espírito, muitas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, faz referência ao próprio Espírito de Deus, ou esse soprar, a ação de Deus junto aos homens. Então, não precisava nem dizer, o próprio Jesus nos falou, né, que ele e o Pai eram um só, que Jesus vai ao deserto, então, movido pela própria vontade de Deus, e lá ele se encontra. O texto ainda nos fala, né, que lá ele fora tentado pelo diabo, usando a palavra diabo aqui, da forma como eles utilizavam, como um adjetivo, que significava o adversário, o opositor, absolutamente nenhuma referência a um ser especial, criado por Deus para rivalizar com ele. Isso não existia nem na mentalidade judaica. Isso é uma construção ocidental feita depois por nós. Mas diz então que ele sendo tentado pelo diabo, adversário, opositor, por 40 dias. Já citamos aqui em outras ocasiões o 40 dias como sendo um simbolismo de um longo período de resguardo, de um período de introspecção, palavra que o Rodrigo já utilizou aqui hoje para a gente, né, de recolhimento que precedia um evento importante.
Só lembrando que na sequência de narrativas do Evangelho, nós vamos encontrar que Jesus já tinha sido reconhecido publicamente por João Batista. João, primo dele, né, já tinha apontado e falou, ó, esse aí quem estava falando, todo mundo falou até agora e eu estou anunciando também. Esse é o Cordeiro de Deus, né, na figuração dos textos do Evangelho, né? Esse é o Messias prometido, né? Aquele que tira o pecado do mundo. E Jesus se apresenta, então, mas antes de iniciar propriamente a sua missão pública, se retira, vai fazer esse resguardo, pelo menos assim ele está a contar nessa passagem da tentação do deserto. Depois a gente vai para as questões da aplicação da lição e da forma como o próprio Kardec vai avaliar, e nós vamos perceber que ao contar isso, Jesus pretende mais do que falar sobre um evento que poderia ter ocorrido com ele, mas que, na verdade, ele está querendo trazer um ensinamento de extrema profundidade para nós mesmos, diretamente aos seus ouvintes daquela época e aqueles que receberiam essas mesmas palavras mais adiante. Sem entrar ainda nos detalhes, que nós vamos depois, após os comentários, um ponto chama atenção também aqui de forma interessante. Nesse diálogo, nessa conversa com o tentador, é apresentado algumas propostas, nós vamos ver depois quais são essas propostas para Jesus. Jesus as recusa e dá respostas a essas propostas. Tanto nas falas de Jesus quanto nas falas do tentador, sempre é precedido pela expressão está escrito. Está escrito aonde, gente? Isso só faz sentido se eu for buscar referências no Antigo Testamento. E veja que eu estou no Novo. Então, para aquele velho argumento, né, que eu já posso dizer seguramente, dentro desse caminho que nós temos feito já no estudo da obra Antigo Testamento, berço do Evangelho, é um argumento já defasado, né, de dizer assim, ó, o Espírito não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Se não tem nada a ver com o Antigo Testamento, rasga Lucas 4, rasga Mateus 4, e a parábola da tentação do deserto deixa de ter sentido para a gente também. Porque todas as referências ali do que diz o tentador e do que fala Jesus se encontram nos textos da primeira revelação do Antigo Testamento. Agora sim, sobre esses pontos de ênfase, eu vou querer ouvir aqui os nossos comentaristas. Lendo e ouvindo, né? A conversa tem vários pontos, mas tem um que é muito interessante. Quando a gente fala diabo, tem que contextualizar aquilo que você disse. Adversário, opositor. Na nota explicativa, ele vai falar que é desavença, amizade, aversão, acusação, impugnação. Haroldo trazendo a tradução para o sentido literal. Onde ele fala assim: portanto, se tu me adorares, na minha presença, tudo será seu. Aqui é uma conversa que a gente pode trazer um pouco para o nosso dia a dia, porque a gente discute isso sempre aqui, porque tudo isso que nós estamos discutindo tem que ter aplicação na minha vida, né? Aqui é um convite do mundo para que eu adore ele e renuncie o que é espiritual. E aí a gente tem que estar de frente com essa conversa, né? Quantas vezes o mundo me convida para que eu o adore e seja reconhecido pelo aplauso do outro, aquilo que Jesus já dizia, já recebestes, como que eu me comporto no momento desse convite? Qual é o convite que eu aceito? Qual é o convite que eu estou pronto a chamar, né? Já respondemos como Jesus, ou ainda estamos afeitos ao que o convite da matéria nos traz? E aqui, para deixar um pouco mais lícito, mais caro, a matéria normalmente nos convida a prazeres efêmeros, prazeres passageiros, coisas que agradam ainda ao nosso caráter ainda materialista. Algumas vezes, a maioria das vezes, ou invariavelmente, caminhamos nesse caminho. Só que Jesus, ele nos apresenta aqui uma outra opção. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Ampliando um pouco mais, depois vocês me corrijam ou aprofundem a ideia, aqui nesse sentido de olhar para Deus como ser único, a fonte de toda a nossa vida, a fonte de tudo aquilo que nos é ofertado. Na hora do convite do mundo, a quem que nós prestamos culto? Essa resposta ela é muito simples. É claro que nós prestamos resposta ainda ao mundo, tanto que nós estamos aqui encarnados, no mundo de prova e expiação, e experimentando tudo que é dor, angústia, que esses prazeres que nós escolhemos nos oferecem.
Porque eu digo assim, ó, não vamos ser hipócritas. É gostoso? É. Traz satisfação? Muita. Mas e depois? Como a droga que se vai, fica aquela depressão de que eu não fiz tudo o que eu podia. Eu não agi como o pai que me criou, eu não vou dizer que ele esperava, mas assim, espera que eu tenha agido como eu mesmo esperava que eu tivesse agido. Então, esse trecho aqui que a gente vai encontrar no capítulo 4, item 7, versículo 7, portanto, se tu me adorares na minha presença, tudo será seu. É típico do nosso aceite no mundo. Mas Jesus vai ensinar que deveremos render culto, e aí a gente não vai discutir muito o culto, podemos aprofundar numa outra oportunidade. Mas dar graças a Deus por tudo que nós temos. É isso, Emerson. Bom, Rodrigo, fazendo aí as reflexões iniciais em torno, né, dessa lição do Evangelho de Lucas, tentação no deserto, né, a tentação de Jesus no deserto, e é claro, aquilo que eu disse, né, um enfoque especial na visão de cada um dos comentaristas, depois a gente vai trazendo aí reflexões sobre as reflexões para ir desdobrando os ensinos. Mariana, quero te ouvir agora a respeito da passagem. Primeiro, assim, o foco que eu gosto muito dessa passagem, pensando assim, ele saiu, né, ele foi reconhecido como Messias, né, ele foi batizado pelo João Batista, e imediatamente ele foi ao deserto. Aí ele passa esse longo tempo no deserto meditando. Para quê? Para que ele dê início ao seu ministério. Então, antes dele iniciar o seu trabalho, ele passou esse momento de reclusão. Que não é só ele que fez isso ao longo, né? Moisés fez a mesma coisa, ele foi até o deserto, ficou por 40 anos antes de libertar o povo do Egito, né? Paulo também ficou 3 anos no deserto, a hora que ele realmente começou a pregar. Então, assim, essa é uma passagem assim, que ele também dá ele ensina a gente que antes de dar um trabalho muito importante, até mesmo ele, grande mestre, nos ensina que é ideal a gente parar, refletir, pensar sobre o assunto para que a gente possa vir a cumprir com a nossa ação, com a nossa missão. Assim como ele cumpriu perfeitamente, Então é interessante, e quando eu vejo assim, ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele veio, ele tinha consciência do poder que ele tinha, do dom que ele tinha. Então, quando eu vejo assim essas 3 tentações, eu vejo assim, ele vencendo 3 problemas que a humanidade tem: o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Quando eu falo do egoísmo, é quando ele vem a tentação e fala, transforme essa pedra em pão, né? Se ele tem poder, né? Ele poderia ter feito. Quem de nós não poderia usufruir desse poder para benefício próprio? Mas ele fala, não só de pão viverá o homem. E eu acho interessante, né, como o Emerson também falou, a figura do Satanás como a ideia do opositor e não aquele ser mitológico, porque é interessante com o Satanás, o ser mitológico, aquele opositor de Deus, ter conhecimento, inclusive, de salmos, né? Ele cita, né? Mas só voltando, então, assim, seria assim, ele tinha consciência do poder que ele tinha, quem de nós não teria essa tentação de ter esse poder e poder usar para benefício próprio? Quando a gente fala do orgulho, né? O orgulho é quando ele vai até o alto do pináculo. Não, aí no caso é da vaidade, o alto do pináculo é a vaidade, porque os anjos estão ali para servi-lo. Quem que não teria também essa tentação, né? De ter essa tentação, falando, não, mas eu sou bem visto, eu sou bem servido. É uma vaidade, é um desafio a vaidade. E no caso do orgulho, no caso do se prestar a cultos, né? A hora que ele oferece todas as terras. Quem também não teria essa... É uma tentação. Falou, olha, você poderia ter todas essas terras para mim, mas isso se você me adorar. Isso aí também é um desafio ao orgulho humano. Eu tenho esse ponto de vista, assim, nessas 3 referências, como um desafio, assim, se eu estivesse no lugar dele, será que eu não iria ceder a essa tentação, sabendo que eu sou orgulhosa, eu sou egoísta e eu sou vaidosa, porque isso é o entrave da humanidade. Então, eu vejo assim, acima, e
esses dois pontos chaves dentro dessa parábola. Primeiro, que antes da início ao seu ministério, antes dele trabalhar, de cumprir com a sua missão, fica uma reflexão, porque quando que a gente vai dar início a um trabalho importante, quem que para pensar, para refletir, para saber os prós e os contras? Então, é um ensinamento. E o outro, assim, é uma lição que todos nós somos tentados, inclusive dentro desses três sentimentos, que é o mais difícil de desenraizar, que é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Muito bom, Mariana. Sei que a Mariana já fez palestra, inclusive, né, Mariana, em cima desse tema, desse assunto. Olha lá, mas o demônio diz que os reinos do mundo foram dados a ele, né? Por quê? Interessante, né? Isso, na verdade, vai ser repetido por Jesus, mais uma vez, não na figura mitológica, né? Mas Jesus vai falar sobre o príncipe deste mundo, em outras ocasiões, conversando com os discípulos, né? Vai falar sobre o príncipe deste mundo, né? Que era aceito por aqueles que, como ele, vibravam e pensavam no mal, aí já é uma interpretação da expressão que Jesus utilizava, que pensavam e vibravam com ele no mal, e por isso eram muito mais sábios do que os filhos da luz, né? Os filhos do mundo, aqueles que vivem segundo o padrão das coisas aqui da terra, ainda, claro, na condição de um mundo inferior de provas e expiações. É natural, então, que, basta olhar, gente, quais são as lideranças e cabeças que comandam este mundo, e põe isso na balança, do outro lado, o evangelho. Vê se tem equilíbrio. Nada disso, né? Total desequilíbrio, total desarmonia, nenhuma afeição das nossas lideranças atuais para com os ensinos, as palavras e o que representa Jesus aqui na Terra, né? Então, ainda nesse aspecto, nesse sentido, todos os reinos temporariamente estão entregues ao poder e à autoridade desses que ainda desvirtuam os caminhos aqui na Terra. Mas não esquecendo que a posse, no sentido de quem é o autor e o criador da vida, permanece sendo Deus, né? Então, como tudo, se cumprem ciclos. E nesse trânsito, na transição de que falamos, aqueles que fazem mau uso do poder, que fazem mau uso da autoridade, né, que a exercem para prejudicar, que exercem para oprimir, não permanecerão na terra regenerada, né? Essa é uma mensagem muito clara no Evangelho que deve nos chamar a atenção, né? Então, nesse aspecto, assim, foram dados por um pouco de tempo, né? E que a gente tenha muito cuidado para não afinizar o nosso coração com aqueles que encaminham o mundo para um abismo que está bem distanciado da vontade do Pai, da vontade de Deus, né? Agora eu quero ouvir o Paulo também, Paulo, a respeito da passagem e as suas impressões a respeito da tentação de Jesus no deserto. Mas vamos tentar dar uma fixada, principalmente, né, na resposta que você deu para a Andressa, que nós aprendemos aquela figurinha, né, com chifrinho, de rabinho. Mais recentemente, em alguns filmes, a personificação do homem mesmo. Por quê? Porque, que nem a Mariana falou, o Rodrigo falou, né, é o ódio, é o orgulho, é a inveja, a desavença, a inimizade. Tudo isso representa o mal, que alavanca, isso que mexe, é o adversário. Mas adversário de quem? Adversário de nós mesmos. Voltar um pouquinho lá atrás, para alguns aí do desenho, anjinho e do diabinho, um falando de um lado, outro do outro lado. Para quem chegou a ver isso, o desenho o diabinho e do anjinho era igual à imagem com quem eles estavam falando. Então, é ele falando com ele mesmo. São os nossos lados. Então, nós somos adversários de nós mesmos. A escolha é nossa. Nós é que temos que escolher. Deixar de lado esse demônio, deixar de lado esse diabo, esse Satanás, com as nossas escolhas. Porque aqui nós vemos nessa passagem, que ele diz assim para Jesus: portanto, se tu me adorares, na minha presença, tudo será teu. O que ele tem para oferecer para Cristo? Cristo é o mensageiro de Deus, é o anjo que veio enviado por ele, é o representante. Ele não tem nada para ganhar. E se realmente ele de fato existisse como, né, essa figura folclórica, ele sendo o representante de tudo que é mal, é a treva.
Ao se aproximar da luz, acaba-se a treva. Então acaba-se o diabo. Então não tem isso, né? Nós temos que ir nesse caminho e refletirmos. Eliminarmos esse mal que existe dentro de nós. Aos poucos nós vamos continuar. Mas, né, no comecinho o Emerson falou da evolução. Eu tenho certeza, nós estamos num processo, sim, de evolução. Se nós sempre pararmos e refletirmos alguns anos atrás, nós vamos ver que nós superamos diversas más tendências. Umas conseguimos realmente eliminar, outra ainda vai e volta, nós temos aquela tendência, mas aos poucos nós vamos trabalhando nisso. E nós vamos fazendo esse trabalho da purificação, da evolução, abandonando esse diabo de lado. E depois nós vamos entender um pouquinho o que foi esse retiro aí, esse jejum também, né? As referências são múltiplas, né, Paulo? A gente pega o texto, assim, são 13 versos, e nos 13 versos dá assunto para estudos e estudos, né? Porque, assim, é só uma olhada panorâmica ali para a gente extrair alguns ensinamentos essenciais, né? O Paulo fez uma referência aqui, claro, chama atenção, né? História, essa conversa é essa do tentador oferecer os reinos do mundo para Jesus, né? A gente olha para aquilo que a própria doutrina espírita vem nos apresentar, né? Como ele sendo o governador espiritual do orbe, né? Eu pego o próprio Evangelho, eu abro no Novo Testamento, eu olho o início do Evangelho de João. João está escrevendo assim para a gente, lá a partir do 2º verso, né? Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que se encontra feito se faria. Confirmando aquilo que André Luiz, Psicografia de Chico, Emmanuel, no Caminho da Luz, também por Chico, vai falar da condição de Jesus como um espírito co-criador, gente. Jesus conhece cada átomo desse planeta, né? Cada constituição material e espiritual, né? Jesus participou diretamente de tudo isso, é o arquiteto do nosso planeta. E que tentador é esse para oferecer reinos do mundo a Jesus? Ora, ele é o rei, ele é o Senhor, a ele foi dado toda a autoridade, tanto na terra quanto nos céus. Então não adianta, eu não consigo sair dessa condição, essa é uma delas, né? Tem outra situação também, quando diz que o tentador pega Jesus e leva até o pináculo, quer dizer, o mais alto ponto do templo de Jerusalém. Jesus parece uma espécie de fantoche na mão dele, né? Tira ele daqui, joga ele para lá, põe lá no alto do templo, né? E vai fazendo as propostas dele. É claro que isso aqui, volto a dizer, né? Algo que era muito presente na cultura judaica, eles iam contar uma história, né? E a história ali era toda ilustrada, né? Tinha ali imagens fortes, imagens cativantes, né? Uma forma de prender a atenção. Então, Jesus vai contando essa história, essa conversa, para trazer o ensino. Por isso, o Kardec, nós vamos ver de forma muito acertada, vai trazer aí transcrição de mensagem espiritual, que vai tratar a tentação no deserto como uma parábola. Por isso nós vamos diretamente a essa referência com Allan Kardec, na obra Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, né? Os itens 52 e 53. Vocês estão em casa, desejam acompanhar também. Essa é a referência de Kardec, volto a dizer. A segunda parte da obra Gênese, Allan Kardec, ele vai trazer várias situações do Evangelho, né? Depois de ter feito ainda na primeira parte um estudo específico sobre a Gênese espiritual, a Gênese mosaica, né? Tudo a respeito do Antigo Testamento, ele adentra as predições do Evangelho e outros acontecimentos, eventos, ditos milagres, né? Em Jesus, e ele vai fazer uma análise a respeito das situações. Nesses 2 itens, ele vai tratar dessa passagem em foco para a gente nesse estudo, na noite de hoje, dentro do nosso tema, o deserto com Jesus, sobre a tentação no deserto. Então, o Rodrigo vai fazer a leitura para a gente. Então, Gênesis, capítulo 15, itens 52 e 53. 52. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos reais. A explicação que se segue é a reprodução textual do ensino que a esse respeito deu um espírito.
Vamos lá, item 53. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretendeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse esse, às sugestões do demônio, e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade. Não, compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Certamente, tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitireis que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia a sua própria origem e o seu poder: adora-me, que te darei todos os reinos da terra. Desconheceria então o demônio aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir-lhe o império sobre os homens. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tendes, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano, se referindo a parábolas, né? Aquela mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os seus desejos serão satisfeitos. Ela vos mostra o perigo e o meio de evitardes, dizendo às más inspirações: retira-te, Satanás. Ou, por outras palavras, vai-te, tentação. Há duas outras parábolas que lembrei mostram que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado. Mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que desprezaram por praticar ele as virtudes que a lei de amor ensina. Pensai bem os ensinos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Nada mais, nada menos que João Evangelista, Bordeaux, 1862. Quantos ensinamentos, preciosos ensinamentos nesses comentários, né? Kardec traz para a gente nesses dois itens da Gênesis, capítulo 15, repetindo aí em tela, itens 52 e 53, abordando a passagem da tentação de Jesus no deserto. E veja que Kardec é enfático, né? Desde o item 52, ele está dizendo para a gente, é uma dessas parábolas que lhe eram familiares, fazia parte da pedagogia de Jesus ensinar através delas, né? E que a credulidade pública transformou em fatos materiais, né? Então, mais uma vez, a questão foram os intérpretes, né? O que fizeram da passagem a reproduzindo como algo factual de ponta a ponta. Eu não teria problema nenhum, por exemplo, de pegar a passagem da tentação no deserto, dentro do contexto de história de Jesus, né? Entender que antes de iniciar a missão pública ele fez esse recolhimento. Problema nenhum, né?
estava sendo assessorado, né, nesse sentido, que sim, né, da parte do plano espiritual inferior, não desejavam que ele cumprisse essa missão, que ele poderia ter tido algum encontro espiritual com esses opositores do evangelho, sem problema nenhum com relação a isso. Mas daí a gente entender que realmente, né, Jesus tenha sido tentado no aspecto de que em algum momento ele teria pensado em deixar de lado a sua missão para seguir aquelas propostas, tolice, né? Absurdo. Ou mesmo que ele tenha sido colocado sob tal nível de influência que depois ele foi deixado por essa influência, de forma nenhuma, né? E tudo isso é abordado por Kardec. A mesma situação material aí de transportar Jesus até o alto do templo de Jerusalém, né? Tudo isso, naturalmente, vem dentro das narrativas, como já falamos aqui, para dar uma característica aí mais atrativa na forma de contar a história. O que fica, sobretudo, então, como ensino, e percebam, né? A gente tem que olhar para o contexto. Se Jesus não veio, e não veio, de fato, destruir a lei, Jesus está simplesmente reproduzindo determinados fatos históricos que faziam parte da cultura e da tradição do povo hebreu para falar o coração deles. Jesus no deserto, gente, representa, sobretudo, no momento que Jesus está falando isso, há 20 séculos, lá em Israel, representa o povo hebreu fazendo a sua peregrinação no deserto no Antigo Testamento. Ele está falando agora, não eu sou o povo. Eu estou fazendo a peregrinação. Eu estou com vocês. Né? Por isso o nosso tema aqui é no deserto com Jesus. Porque esse deserto, ele é transposto por cada um de nós. E aqui eu posso entender um deserto, tanto um deserto exterior, que significa a própria condição nossa como encarnados. Limitações, restrições, dificuldades, provas, expiações. É o nosso deserto. É a aridez da própria experiência corporal que nos chama a atenção para aquilo que nos cabe viver e aprender. Da mesma forma, no entanto, eu devo compreender que há desertos interiores, aqueles que habitam dentro de mim. Há pessoas, e nós não ignoramos nesse mundo, gente, que vão passar, por exemplo, por uma prova oposta da grande maioria, né? Que não é da restrição material, por exemplo. Aquilo que o tentador está oferecendo para Jesus seria aceito por muitos de uma só vez, né? Todos os reinos do mundo daqui e agora. Eu quero, né? Do outro lado, no entanto, quando nós falamos dessa questão de desertos interiores, nós ignoramos que há muitas pessoas que, sob o ponto de vista do externo, do material, das coisas concretas da vida, está cercado de todas elas. Não lhe falta nada disso. No entanto, dentro deles, um vazio existencial terrível os visita. Angústia, né? A sensação de não pertencimento, uma situação de busca incessante por algo que eles não sabem identificar, que vai aos estados depressivos, a tudo isso que nós falamos, né? Lógico que com isso nós vamos... que isso só acontece com aquele que tem muito materialmente, às vezes falta a questão espiritual. Às vezes também materialmente, eu não tenho acesso a nada disso, e espiritualmente também estou pouco me importando para essas condições. Mas a questão do nosso deserto espiritual diz respeito ao nosso afastamento de Deus. Isso independe de classe social. Mas para ilustrar o fato de que tem muitos, podem ter lá uma ilha de Cancún diante deles, mas dentro do coração falta, carece, eles pedem água, eles querem que o maná lhes seja dado, que o pão do céu venha até eles, e eles não conseguem enxergá-lo diante dos próprios olhos, né? Então nós vamos perceber nessas narrativas, e por isso que aqui já situamos as passagens com que Jesus vai responder, né? Como eu disse aqui, um ponto que chama a atenção, o está escrito no texto de Lucas, né? Várias vezes nos é trazido, tanto nas falas de Jesus, quanto nas propostas do próprio tentador, né? Para já nos deixar uma lição aqui, gente. Não adianta eu conhecer os textos das Escrituras, porque até o tentador conhecia, né? Não adianta eu falar, está escrito, e usar isso como autoridade. O tentador está usando isso também, né? O que levou o próprio Paulo a dizer que até o anjo das trevas pode se revestir de anjo de luz, né? Que é um fato, eu posso usar palavras bíblicas
para encobertar interesses bem escusos, né? Então, essa situação aqui, transcrita no Evangelho de Lucas, veja que Jesus está respondendo, ele não está improvisando uma fala. Jesus não está recorrendo a filosofias da sua época. Ele não está pensando o que disseram os gregos a respeito disso. O que falaram os romanos sobre o assunto. Quando ele diz está escrito, ele está fazendo referência à revelação divina. Ele está indo a Deuteronômio, e aqui as notas explicativas do Haroldo nos deixam essa dica, para quem tem a tradução, né? Para quem não tem, nós deixamos os referenciais, né? A primeira resposta que Jesus vai dar, né? A primeira proposta, né? Qual que é? Está dizendo aqui para a gente. Disse-lhe então o tentador, se és filho de Deus, dize a esta pedra que se torne pão. Essa é a primeira proposta, né? Se eu transcrevesse isso como uma proposta para a gente, é claro que, num primeiro momento, teria sentido. Homem algum poderia fazer isso, transformar pedra em pão. Para Jesus, de repente, isso poderia ser algo real, né? Ele que multiplicou pães e peixes, transformar pedra em pão. Ele não está aqui interessado em fazer nenhuma demonstração de poder, né? Mas Jesus vai responder a ele nos termos do que está escrito em Deuteronômio. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3 é a nossa primeira referência, portanto, nesse livro, Deuteronômio, cujo texto, né? Cujo texto que vai ser trazido para a gente, ó, na íntegra, está dizendo assim para a gente. Com referência ao povo hebreu no deserto, inicia o texto. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Transpondo isso para a gente, isso pode ser uma tentação, aplicando, né? Porque se é uma parábola, se não é Jesus passando por essas situações, e o próprio Kardec vai dizer, né? É uma figura falando sobre aquilo a que nós estamos expostos, né? A pedra representa a concretude, né? Aquilo que é material, aquilo que é palpável, aquilo que é visível. E, basicamente, a forma como nós nos movemos nesse mundo, né? Nesse sistema de moer gente em que nós vivemos, em que vale muito mais o ter do que o ser, nós percebemos que há muitas pessoas que tomam isso para suas vidas como uma forma de ser, como um estilo de vida, e acabam centralizando a sua existência nessa busca. E é tentador ouvir, é desafiador até, né? Transforma a pedra em pão. O pão a gente sabe que é o nosso alimento do dia a dia, né? A gente vai pedir isso até no Pai Nosso, né? Dai-nos o pão nosso de cada dia, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? É o nosso alimento diário. Agora, quando eu sou convidado a transformar pedra em pão, quer dizer que o que importa, na verdade, é viver da concretude. É o conseguir mais, e mais do que isso, né? Que isso seja extraordinário, que isso seja o maior e o melhor. E aí vem aquele olharzinho da cobiça, né? De olhar para o lado, de olhar para o outro, de olhar para aquilo que o vizinho tem, que o colega de trabalho tem, né? Eu ficar pensando assim, ó, só o pão não me basta. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer algo maior. Eu quero fazer algo que me dê destaque. Transformar pedra em pão é algo inusitado. Então a gente às vezes fica preocupado, gente, em ser o diferente. E a vida nos pede muito mais simplicidade diante da vida. O que Jesus está relembrando aqui sobre aquilo que o povo hebreu já tinha passado no deserto é uma lembrança de que o povo hebreu não cozinhou o maná. Eles não foram buscar o maná em algum lugar para preparar, para se alimentar. O maná desceu do céu. O maná veio de Deus. Como todas as coisas nos vêm. Como Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, o que tens que não tenhas recebido? Isso deveria ser repetido por todos nós a todo um instante.
o que quer que seja, mesmo aquilo que é conquistado pelo nosso trabalho, como se diz, pelo suor do nosso rosto, se Deus não desejasse que nós levantássemos da nossa cama, colocássemos os pés, nos erguêssemos e fôssemos para mais um dia de trabalho, nos mantendo saudáveis para realizar tudo aquilo que nos cabe, nada disso seria possível. Ele é a força que nos sustenta e sustenta o mundo todo e cada uma das nossas atividades que contribuem coletivamente para sermos o que somos, para realizarmos o que realizamos. Então, toda a atmosfera que hoje nos visita, que possa nos trazer conforto, bem-estar, mesmo nas questões materiais, nós devemos ter um olhar de gratidão para tudo isso, e não de cobiça, e não de ideia do mais e melhor a todo custo. Devemos conhecer nossa verdade, tendo como parâmetro as leis divinas, ensinadas por Jesus, pois só nos encontramos verdadeiramente conosco quando estamos a sós com a nossa própria consciência. Deserto, ou talvez pandemia, né? 40 dias, quarentena, tudo isso nos faz refletir, né? Sei que o Paulo daqui a pouco vai comentar algo para a gente também que diz respeito a isso, né, Paulo? A respeito de nos voltarmos à nossa própria consciência também. O deserto da humanidade se acabará somente com a perfeição espiritual e respeitando os tempos cíclicos do mundo. A gente pode pegar aqui esse referencial da explicação de Kardec, porque qual que é o argumento principal para falar assim, olha, não se aplica a tentação do deserto 100% a Jesus. Eu não posso pegar a história literalmente e encaixar na personalidade de Jesus para explicar a passagem da tentação no deserto. E por que nós falamos isso? Ora, pela hierarquia espiritual do Mestre. Jesus é um espírito puro, perfeito, e o que é perfeito não precisa ser provado. Portanto, não tem nenhum sentido tentar Jesus, tentar o que é perfeito. Agora, como faz Kardec, quando isso se aplica a nós, aí tem todo sentido, né? É nesse aspecto, entendo eu, que André está perguntando sobre deserto da humanidade, o nosso deserto, né? Essa nossa peregrinação, esse nosso caminhar, né? Se ele vai se acabar somente com a perfeição espiritual. Claro, né? O imperfeito tem que ser testado, tem que ser provado, tem que ser avaliado, tem que vencer esses degraus para realmente compreender e conquistar essa situação de entendimento elevado, de ordem espiritual. A perfeição espiritual nos trará isso, né? E aí seguramente poderemos ser aqueles que com um olhar muito mais amadurecido dentro dessa experiência, vai perceber o quanto contribuiu esses tempos da nossa peregrinação e desse deserto que, por mais doloroso que possa parecer na sua trajetória, é o caminho com que Deus constrói dentro de nós esse reino dos céus, que habita no coração do homem de boa vontade, que recepciona o Evangelho como essa boa nova para transformar-se e assim ajudar aqueles que na nossa caminhada também necessitam desse pão espiritual. A respeito dessa passagem, Mariana, Kardec trazendo para a gente aí um novo olhar, né, um outro enfoque sobre essa passagem de Lucas, o que lhe chama a atenção aqui nessas palavras de Kardec. Só para voltar um pouquinho no Evangelho de Mateus, o comecinho da parábola da tentação dos desertos, ele começa assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, mais uma vez, né, aqui já em Lucas ele é colocado assim: Jesus, cheio de Espírito, retornou ao Jordão e era conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, na passagem de Mateus, a impressão que Jesus foi um bonequinho que saiu lá do Rio Jordão e foi jogado lá no deserto e pronto, se vira, né? A impressão que foi isso, se você pegar a narrativa de Lucas. Mais uma vez, Jesus, sabendo quem ele era, qual era o trabalho dele, jamais iria aceitar algo desse tipo, né? Então, logo se vê que trata-se de uma parábola que ele praticamente se coloca, falou assim, ó, todos nós estamos sujeitos a receber esses pensamentos opositores que nos conduz ao caminho do bem. Todos nós. Cabe você ter a firmeza e seguir adiante. Quando a gente fala aqui de deserto, tem muitos elementos aqui.
como o Iveson falou, né, a pandemia, os momentos, eu sempre costumo falar o seguinte, agora acho que as pessoas reduziram um pouquinho o ritmo de vida, né, mas até antes da epidemia, todo mundo tinha aquela vida acelerada, né, que a gente tinha que marcar para poder fazer alguma coisa no dia de amanhã. Por exemplo, você não consegue, vamos se encontrar amanhã, não, amanhã não posso, o outro não pode, acho que todo mundo já chegou a esse período. Que a gente não conseguia sentar para parar, para pensar o que eu realmente queria, quem realmente eu sou, o que eu realmente estou fazendo nesse mundo. Hoje dessa pandemia, né, buscou aí a humanidade um pouquinho a busca desse deserto aí. Que eu não vejo isso como um acaso, eu vejo isso como providencial para que todo mundo comece a ter essa reclusão e parar realmente para pensar o que é realmente importante para mim, qual é o meu papel nesse mundo, o que eu realmente preciso fazer para melhorar. É dar esse entendimento, que é o que Kardec traz. O próprio Jesus, ele trouxe isso como lição para a gente. Falou assim, olha, eu me coloquei como personagem dessa parábola, eu não seria até um tanto incoerente, como o Emerson já falou bem colocado aqui, seria incoerente. E aí, quando a gente traz essa lição para nós, para o dia a dia, que é o que eu mais gosto desse texto, trazer esse momento assim, qual é o meu período deserto? Quem é que consegue ter hoje tipo, uma hora de ócio, mas eu falo aquele ócio criativo, né? Aquele ócio produtivo, assim, um momento só para mim. Esse momento, tem gente que não consegue ter 40 dias, né? Ter muito tempo. Mas será que eu consigo ter uma hora por semana para poder eu entrar em contato comigo mesmo, no meu deserto, fazer avaliação do que eu estou fazendo, realmente se eu estou sendo eu mesmo, se eu não estou adaptando algumas coisas que deixa, do que eu posso melhorar. Enfim, seria esse um pequeno resumo, assim, mas que é o convite a pensar mesmo. Eu gosto muito desse momento deserto, assim. Aquele momento que a gente realmente tem para parar, para pensar qual que é a minha missão nessa vida, mais uma vez. O que eu estou realizando, o que eu posso fazer para contribuir, o que eu posso fazer para melhorar, aonde que eu tenho que trabalhar. E é interessante, porque quando você começa a realmente se conhecer, fala assim, olha, eu tenho que aprimorar em tal lugar, então, em tal momento, sei lá, é minha paciência, eu sou uma pessoa impaciente, eu tenho que aprimorar minha paciência. Então, assim, eu já aceito quem eu sou, então eu já começo a trabalhar, e começo a trabalhar a tolerância com o outro. É do micro para o macro. Porque a partir do momento que eu reconheço os meus próprios defeitos, não é aceitar do jeito que eu sou, falando a ponto de não ter que melhorar. Muito pelo contrário, a gente sabe quem é e eu tenho que aprimorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que trabalhar em cima daquilo que eu tenho. Como o Paulo falou, algumas coisas a gente já superou, outras coisas a gente dá aquela cambaleada, outras coisas a gente precisa melhorar. Então, a partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento e eu me aceito falando que eu sou imperfeito e eu tenho que melhorar, eu começo a olhar o outro com aquele olhar de compaixão, com um olhar de tolerância, com um olhar mais amoroso. Você consegue projetar isso ao outro, porque você reconhece que você precisa também. Para um dia a gente chegar a esse nível de perfeição que a própria Andressa comentou aqui. Né? Quando chegar a perfeição moral, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais o que superar porque chegamos à perfeição? Sim, vai chegar esse momento. Só que quando nós chegarmos a esse momento, a gente não vai ficar parado, nós não vamos ficar parados. Nós vamos pegar esses irmãos mais novos que estão chegando e vamos ensinar eles esse mesmo caminho, essa mesma trajetória, do mesmo modo que não só Jesus, mas como outros bons espíritos vêm nos ensinando ao longo também dessa trajetória. Mais uma vez, o irmão mais velho ensinando o irmão mais novo. E aí a gente tem aquela ideia de um cosmo, de uma união, de uma fraternidade. É essa fraternidade que todo mundo quer. É essa fraternidade que todo mundo pensa que é esse mundo melhor. Mas isso aí vai ter que partir a partir do momento que eu souber quem eu sou, quais são as minhas dificuldades, aonde que eu tenho que consertar, eu me aceitar, não negar as minhas imperfeições. E a partir daí eu saber que eu tenho que melhorar. Não também ter aquele síndrome de ficar estagnado, né? Aquele síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, não é bem assim. A gente tem
tem que ter essa consciência de progredir, mas quando você se aceita, você consegue aceitar o outro. Quando você se tolera, você tolera o outro. Quando você reconhece que você tem as suas imperfeições, você também vai ser mais tolerante com a imperfeição do outro. E aí a gente entra nesse sistema de corrente, um estendendo a mão para o outro e todo mundo caminhando junto. Porque é por isso que nós vivemos em grupo, em nação, em família, em sociedade. É para isso. Muito bom. Só fazendo aqui uma referência, né, nesse texto da Gênesis, ele começa com a advertência de Kardec, desde o início vai falar para a gente, ó, tentação do deserto é uma parábola, e depois quando começa o item 53, todo o primeiro parágrafo, ele não está entre aspas, porque só quando é entre aspas começa a comunicação do Espírito João Evangelista, né, assinada pelo Espírito João Evangelista. Quer dizer, o primeiro parágrafo ainda é Kardec, né, que mais uma vez reafirma para a gente, Jesus não foi arrebatado, né, e aí joga para a gente, né, que o que ele queria fazer os homens compreenderem é que a humanidade está sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, às quais a nossa natureza fraca nos leva a ceder, né? Aí volta a dizer para a gente que a tentação de Jesus, portanto, é uma figura. Figura, ele vai reforçar isso, e aí vem a mensagem do evangelista para reforçar, dizer, compreender bem, pois o sentido desta parábola, porque é uma, ele vai fazer ligação com a parábola do filho pródigo, com a parábola do bom samaritano, e vai continuando a mensagem, explicando para a gente. Fazer essas considerações que é importante, até porque o próprio Kardec vai fazer uso da expressão do próprio João Evangelista, né? Então vai dizer assim, como quereis que o Messias, o verbo de Deus encarnado, isso é João, gente, o verbo divino se fez homem e habitou entre nós, né? Perfeita ali consonância, né? A afinidade entre Kardec e João Evangelista, o discípulo amado de Jesus. Nessa comunicação de João Evangelista, para que fique bem claro, né? O espírito do mal não podia nada sobre a essência do bem. Para que a gente, vamos já assim, encerrar o caso do demônio aí, né? Não tem, não pode, não tem como, né? Demônio significa trevas, Jesus a luz. Trevas é a ausência da luz. Chegou a luz, acabaram essas trevas. É importante que a gente tenha isso. E aí refletir um pouco também sobre esse deserto, que o Ives, a Andressa até comentaram aqui um pouquinho em cima disso. Que deserto está falando? Será que é o deserto lá de areia, ficar 40 dias lá? O que seria esse jejum, ficou lá realmente sem se alimentar esses 40 dias? Né? E nós temos, como nós estamos falando, né, o controle universal, indicações. Mais uma passagem, ele vem e nos alerta sobre esse deserto, sobre esse retiro espiritual, sobre essa reflexão, sobre essa meditação, sobre o recolher, rever as nossas atitudes, corrigir os nossos rumos. Nós estamos em processo ainda, é um processo de evolução. Por isso que a gente precisa vir e rever. Aí eu pedi para ajuda aí para o Rodrigo, Mateus capítulo 6, versículo 6, ele dá mais uma fechada em cima desse deserto. Um pouquinho antes, nesse capítulo, ele trata, né, sobre a mão esquerda e a mão direita, que não saiba, né, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a mão direita, ao contrário também. Interessante, né, a mão esquerda, a mão direita, né, duas coisas, né, a humildade e o orgulho. Uma pratica a humildade, que é dar, e a outra é orgulho. E está falando das mãos de quem? Dos outros, não das nossas. Mais uma vez, o anjinho e o diabinho, os dois lados que imperam dentro da gente e que a gente precisa. Por isso que é importante o trabalho dentro do deserto, desse retiro. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fique em segredo. É o nosso quarto físico, ajuda a ficar lá, né? Isolado, mas é muito mais do que isso. É esse deserto que está nos chamando. É esse recolhimento que nós temos que fazer. E não importa o local, nós podemos fazer esse recolhimento em qualquer momento. Naquele momento que nós dirigimos uma palavra, uma atitude, uma ação, um pensamento, a gente recolhe, né?
Vamos refletir isso. É desse quarto que ele está dizendo. Olhe para dentro de você. Veja suas atitudes. Reveja suas posições. Esse é o grande chamado. Essa é a proposta que ele está nos fazendo. Essa é a parábola para que a gente venha para esse recolhimento. E aí sim, nós vamos receber esse pão. Não é o alimento físico que está falando desse pão. É o chamado, é o alimento que vem por Deus. É o maná que nós temos que receber. E nós temos tempo e oportunidade para isso. À medida que nós façamos essa reflexão, que nós nos recolhemos, que nós nos envolvemos, que nós nos afastamos das trevas, que nós nos afastamos daquelas más tendências nossas, nós vamos em busca dessa luz. E através desse deserto, por isso que é importante realmente a reflexão. Nós temos que fazer isso o tempo todo. Vigiai os nossos pensamentos. Vigiai e orai. Uma oração que é a comunhão que nós temos com Deus, que nos ajuda nesse sentido. E vigiar o tempo todo, dentro de nós mesmos, nosso templo, do nosso deserto. Só te ouvindo falar, me veio à mente aqui uma ocasião em que eu vi o Haroldo comentando sobre uma viagem de estudos que ele fez até Israel, e ele foi visitar o que é um deserto, né, naquela região. Ele fala que é um silêncio tão grande que é possível você ouvir as batidas do seu coração. Dá uma ideia, assim, tamanho. Então, assim, é um convite imenso a recolhimento, né? Um convite muito grande à introspecção. E quem fala isso sem ter medo do silêncio, tem gente que tem pavor de ficar sozinho, né? Tem pavor de ficar sozinho, tem pavor de silêncio, né? Mas para a gente pensar nesse sentido, esse recolhimento que nos leva à introspecção, gente, é um caminho inevitável para quem busca autoconhecimento. Então, em algum momento, de alguma forma, de alguma maneira, quando a gente fala em qualquer tipo, espécie de meditação, significa um voltar-se para si, um entendimento mais reflexivo sobre as coisas que acontecem no teu interior, né? Então, leitura e observação do Paulo, trazendo para a gente Mateus 6,6, nos convida também a pensar nisso, junto aqui do nosso tema, no deserto com Jesus. Rodrigo, vamos lá, tuas reflexões? Emerson, amigos, eu queria chamar a atenção para dois versos, para os últimos dois versos de João Evangelista, que é assim, ó, é um chacoalhão para a gente, porque a gente pode ficar, né, discutindo a passagem, e ele vai falar para nós assim, ó, eu estou falando para vocês, sabe as duas parábolas que eu falei para vocês agora há pouco, né, o filho pródigo do bom samaritano, lhe mostram que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbe às tentações, né? Toda essa conversa da noite de hoje, que eu já vi que são 9h20, essa conversa ia fácil até às 11, vem dizer isso para nós, vem mostrar isso para nós, que nós ainda, nós como humanidade, na maioria das vezes, sucumbimos às tentações, por não ter uma envergadura moral para expulsar o demônio, o adversário, enfim, dentro de nós. E que Jesus vai fazer exatamente o contrário quando ele fala assim, ele adora a Deus, né? Aquela minha conversa do início da exposição da noite. E depois, fechando, João Evangelista vem dizer para nós, no último parágrafo, pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Pesai bem o que é? Lê, reflete, pensa sobre aquilo, como o Emerson sempre diz, né, Emerson? O evangelho não foi feito para ler de carreirinha, né? É para ler. E João Evangelista está falando assim, ó, saber distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. Porque senão, a gente vai ficar discutindo talvez por mais 2000 anos se aquilo é que sim, se eu tenho que levar o pé da letra ou não. Gente, já passou, nós já temos maturidade moral, espiritual para entender o que é um ensino e o que é um fato propriamente dito. O texto vai deixar muito claro, né? Acha de verdade que alguém podia tentar Jesus? Por quê? Porque eu não tenho concebido na minha mente que ele é guia e modelo da humanidade. A hora que isso está bem definido dentro de mim, eu não consigo olhar mais para essa situação e entender que isso fisicamente aconteceu. Ele estava mostrando o ensino, ó,
Vocês caem, vocês não têm envergadura moral, e olha o que acontece com vocês. Mas eu vim aqui apresentar um outro caminho. E ele vem finalizando assim, ó, os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco. A gente volta à conversa do processo. A gente vai evoluindo, entendendo, aprendendo, e vai deixando essas conversas para depois. E nós vamos ceder lugar à luz brilhante da verdade. Emerson, vá ser bem acompanhado assim lá longe, Kardec. Só João Evangelista. Isso aí, Rodrigo. A turminha dele não era fraca, não, né? Tive algumas comunicações minhas na revista Espírita, né? Que às vezes Kardec pergunta, é natural que tivesse essa curiosidade, qual era o ambiente espiritual, né? A equipe mais frequente lá. E o que é citado assim é Paulo, Agostinho, né? Lamené, Lacordaire, essa turminha que ficava lá frequentemente pela sociedade parisiense, assistindo às reuniões, turminha lá, que está na codificação, né, às vezes assinando mensagens, e outras tantas, a gente pega a lei dos espíritos, a maioria das respostas não tem assinatura de ninguém, né? Imagina quantos e tantos outros participaram desse trabalho espiritual, estava aqui, né, na testa dos trabalhos, direcionando os trabalhos, como um deles encarnado, estava o nosso codificador Allan Kardec, né? Seguramente um discípulo de Jesus entre nós, né? Eu quero fazer uma referência aqui que eu julgo ser interessante para trazer essas associações que nós fizemos até aqui, eu chegando aí na curva final das nossas reflexões sobre esse estudo no deserto com Jesus. A resposta que Jesus vai dar a outra, né, tentativa do tentador aqui, que a gente já entendendo com Kardec pode transferir essas tentativas para nós, né, nós ouvindo essas questões, né, quando diz assim a ele, né, se és filho de Deus, lança-te para debaixo, pois está escrito. E aí vai, né, o tentador mostrando que ele conhece Salmos, né, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito e sobre as mãos irão te sustentar, para que não tropeces em nenhuma pedra. Aí Jesus responde, né, isso está lá na sequência da passagem de Lucas, já chegando aqui no verso 7 do capítulo 4, né. Novamente está escrito, diz Jesus, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Essa referência, gente, faz correlação a uma outra passagem no livro de Deuteronômio, Moisés, que é o 6º capítulo, o verso 16 de Deuteronômio. E ali tem um link interessante, né? Que a passagem assim, é simplificada na expressão, mas tem lá uma referência que faz a diferença. Capítulo 6 de Deuteronômio, verso 16, está assim, ó. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Se eu não tenho familiaridade com o Antigo Testamento, eu vou ler, vou pensar, ideia nenhuma do que trata esse tal de Massá aí, se é uma pessoa, se é alguém, ele deve ter aprontado no deserto, né? Mas a referência aqui é uma ocasião que está descrita para a gente no livro de Êxodo, né? Voltando um pouquinho no livro de Êxodo, que vai tratar lá no capítulo 17 sobre um evento, assim, brevemente, 7 versos, vai contar para a gente o que aconteceu lá. Ouçam assim para ver se a gente se identifica com a situação. Ó. Depois, narrando Moisés, Êxodo 17, para tratar para a gente como tentaste a Deus em Massá. Vamos entender o que isso significa. Ó. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, fazendo o trajeto deles, né? E não havia ali água para o povo beber. Então, contendeu o povo com Moisés. A gente já viu que eles brigaram antes com Moisés, aqui brigaram de novo com Moisés. Estava faltando água, foram reclamar com Moisés. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Lembra do nosso estudo anterior, falando a respeito da serpente? Eles já estavam lá reclamando, né? E agora, mais uma vez, por que nos tirou da escravidão para morrer de sede aqui no deserto? E clamou Moisés então ao Senhor, veja, né? Moisés tomava a paulada do povo e ia conversar com Deus, né? Moisés ao Senhor dizendo, que farei a este povo?
Daqui a pouco me apedrejarão. Propôs essa e vendo em apuros aqui diante da multidão. Então disse o Senhor a Moisés, a voz espiritual mais uma vez se manifestando ao profeta Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E aqui não é entrar no meio da questão se ele bateu na rocha e saiu água mesmo, se isso aconteceu, se não aconteceu. Retomando a questão do Rodrigo aqui, né? Sentido figurado, sentido real, literal. Extraiu o ensinamento, né? A água que brota da rocha e que mata a sede é aquela mesma que foi falar com a mulher samaritana, depois lá no Evangelho de João, no capítulo 4, né? Ah, mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, eu é que te daria. E tu tomarias a água que salta da rocha como uma fonte para a vida eterna. Era Jesus conversando com a mulher samaritana. E conclui aqui Êxodo para dizer assim: e chamou o nome daquele lugar Massá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Duvidando da presença de Deus, porque faltou água para eles no imediato naquela situação. E a água lhe foi providenciada, assim como o maná, mais uma vez, não porque os homens fabricaram ou construíram uma situação, mas porque, mais uma vez, a misericórdia divina os visitou. Massá, a expressão significa provação, significa teste. E aí a gente vai entender que é nos testes que nós somos provados na nossa real fé em Deus. Pensando e refletindo então em torno disso, gente, eu queria ouvir os companheiros aqui na nossa reta final dos estudos, nessas reflexões, no nosso estudo da noite, no deserto com Jesus. Vamos lá, Paulo? A reflexão é dentro do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Eu não tenho que achar um demônio para culpar sobre os meus erros, para jogar a culpa no meu amigo, no conhecido, no familiar, com relação aos meus erros. São as minhas escolhas que estão dentro do meu livre-arbítrio. Então, sim, eu tenho que pegar e me recolher no meu deserto, refletir e corrigir o meu rumo. Essa é a grande proposta. Esse é o grande desafio. Que nós estamos sim, caminhando, nossos passos, cada um no seu passo, cada um na tua velocidade. Mas sim, estamos indo em busca do... Legal, Paulo. Muito bom, obrigado a tua participação aqui conosco na noite de hoje. Mariana? Essa reflexão, se nós muitas vezes não somos esse povo do deserto que faz a reclamação, muitas vezes só reclamando, tentando aí o Senhor Deus e muitas vezes não olhando a maravilha que temos em nossa volta e muitas vezes cegos, muitas vezes sedentos, até de da gente querer ter as nossas necessidades materiais atendidas de pronto, né? E fazer uma reflexão em cima disso para perceber que Deus nunca nos abandonou, a providência, a misericórdia divina sempre estará conosco, só que cabe a gente permitir mudar o nosso olhar e permitir que Ele esteja perto de nós, porque abrir os nossos corações para que sentir Ele perto de nós. Fica essa reflexão para a noite. Bom, Mariana, muito grato pela tua presença, teus comentários. Rodrigo, vamos lá? Dizer que essa tentação, que já nos foi apresentada como uma parábola, ela acontece fácil umas 10 vezes por dia na nossa vida, para ser generoso. E que a gente possa, pela envergadura moral adquirida ao longo dos estudos, ao longo da convivência evangélica, ao longo do início, eu diria, início da aplicação do Evangelho na minha vida, que a gente possa resistir a essas tentações, no sentido de que a gente se fortaleça moralmente e cada dia mais a gente consiga
estar no mundo, sim, mas sem ser do mundo, como Jesus nos orienta, né? Nós vivemos um mundo material, mas nós não precisamos ser materialistas, que nós possamos, de alguma maneira, cada dia vencer a nós mesmos. Esse adversário monstruoso que mora dentro de cada um de nós, sem dúvida a maior missão, eu falo isso sem medo de represálias, é a maior missão da nossa encarnação, é vencer a nós mesmos. E que o exemplo da tentação no deserto seja para nós a certeza de que Deus é Pai, que está do nosso lado, mas que a gente aprenda a valorizar e a agradecer por tudo que temos e possuímos. E fiquem todos com Deus, uma boa noite. Muito bom, Rodrigo. Só deixando aqui a resposta, né? Você faz uma última pergunta dentro da passagem, né? Da noite de hoje. Senão você não entra em casa, né, bichão? Isso. Enfim, e a pergunta que é feita a respeito do Espírito Santo, né? É expresso aqui no texto. Para encerrar, né? O Espírito Santo que conduziu Jesus seriam os anjos. Esse Espírito Santo, para cada um de nós, seria a figura do nosso anjo da guarda, né? Se a gente for trazer para o individual, para o particular, como Kardec tensiona que façamos, sem dúvida, né? É por isso, individualmente, cada um de nós os temos, né? Agora, quando falamos de Jesus, é claro, né? Veja que a passagem, por isso que eu falei da diferença da narrativa de Mateus para Lucas, aqui se mostra também no verso final. Em Mateus termina assim: então o diabo deixou, né? Já vimos aqui o significado que não se aplica a Jesus, se aplica a nós, né? E eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Já estavam por lá, né? Se aproximaram e começaram a servi-lo. Que não deveria ser estranho para a gente em doutrina espírita, porque eu leio a questão 144 de O Livro dos Espíritos, e aí Kardec está perguntando assim: o que se deve entender pela alma do mundo? Uma expressão simbólica, e Kardec busca o esclarecimento dos benfeitores. Olha o que eles respondem no final da questão 144 de O Livro dos Espíritos. Diz assim: já se atribuiu também uma alma à Terra. É preciso entendê-la como conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais e que, de certa maneira, são os prepostos de Deus com relação à Terra, né? Emmanuel vai falar para a gente sobre o Espírito Santo como conjunto dos espíritos santificados no amor e na sabedoria que cooperam com Cristo desde os primórdios da Terra. Então, essa turma, essa é a equipe de Jesus que trabalha e permanece trabalhando por nós e que se expressa diretamente junto conosco através do nosso Espírito Guardião, do nosso protetor individual. Gente, deixando aqui um abraço a todos, muito grato pela participação de todos vocês, pelas interações. Volto a fazer o pedido aqui aos compartilhamentos, né, para que possa multiplicar aí o estudo. Paulo, Rodrigo, Mariana, pelos comentários, né, enriquece aqui as passagens para a gente nessa correlação de Antigo, Novo Testamento e doutrina espírita, nesse tema da noite de hoje, no deserto. Faz toda a diferença, não sozinhos, não desacompanhados, mas com Jesus. Permaneçamos dessa forma na sequência da nossa semana. Que Deus nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui no NEP Vida de Jesus. Paz!